Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que possamos nesta maravilhosa noite aqui, estamos todos reunidos como irmãos, aproveitar essa linda oportunidade para que a espiritualidade maior possa nos ajudar, nos amparar, nos socorrer nos momentos de maior dificuldade nas nossas vidas. Nas alegrias e nas tristezas estarão sempre conosco. Saibamos agradecer nos momentos de alegria e saibamos pedir nos momentos de tristeza e também saibamos agradecer nos momentos de dificuldade. Pois os momentos de dificuldade que nos farão evoluir. José de Mococa nos ajuda, todos nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, estamos para trabalhar, estamos para crescer, estamos para evoluir. O que fazemos? Somente nos doarmos, nos entregarmos e entendermos que esta força vem de Deus e vem de dentro de nós, pois Jesus mesmo nos disse, todos vós sois deuses. O que ele quis dizer? Nós trazemos como essência em nossos corações, em nosso espírito, a vontade, a bondade, o amor de Deus. Ou seja, nós vamos evoluir para a eternidade, para o infinito. E quanto mais estivermos olhando para os nossos semelhantes que estão necessitados, não Maria do Carmo, qualquer semelhante, que seja necessitado, estaremos evoluindo mais ainda. Ninguém evolui sozinho, né, Maria do Carmo? Só evoluímos unificados, unidos, ajudando uns aos outros, participando com os outros, dando as mãos um para com os outros. E hoje a Maria do Carmo veio para nos dar não só as mãos, mas as palavras, de amor e de carinho, intuída pela espiritualidade maior. Hoje ela vai falar sobre o livro Libertação, capítulo 11, Valiosa Experiência. É nóis e Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino Mestre, amigo, e toda essa pleide divina de amigos maravilhosos que tem nos assistido, nos orientado. E nessa grandiosa oportunidade, de estarmos, eu sempre chamo aqui como o hospital de nossas almas, curando-nos de todas as nossas enfermidades, de todos os nossos vícios e defeitos. E acima de tudo, essa grandiosa oportunidade que estamos aqui, estudar, aprender e fazemos um esforço muito grande para colocar tudo isso em prática, Obviamente não vai ser uma reencarnação, mas nós temos aí toda a eternidade, Nós estamos estudando a obra Libertação. Libertação é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. É o 6º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Essa obra maravilhosa, ela foi lançada em 1949. Nesta obra, André Luiz e Hilário, eles estão designados a colaborar e assistir uma missão de auxílio a uma necessitada chamada Margarida, sob a orientação de seu instrutor Rubio. Margarida, ela está sendo obsidiada, pois eles estão tentando destruí-las, através da obsessão, através da vingança, do ódio e do rancor. E esses espíritos trevosos, esses espíritos obscuros, agem sob a chefia de uma entidade chamada Dragões do Mal, chefiada pelo sacerdote Gregório. É um caso antigo entre Gregório e Margarida, de outras existências. Eu sempre faço um cálculo assim, que isso deve ter acontecido da época aqui, porque ele já estava, nessa época, tinha 700 anos que ele estava em trevas densas como um juiz, Então eu acredito que isso aqui deve ter, já tinha talvez mais de 1000 anos, que esse espírito se apaixonou por Margarida, e Margarida não o amava, Então, acontece essas problemáticas, E os espíritos vêm vingar de nós. E hoje, eu fui designada, então, a falar do capítulo 11, Valiosa Experiência. André Luiz, ele relata
a visita a um consultório mediúnico comercializado, focado na mediunidade, usada para fins comerciais, o que facilita a obsessão e o controle por espíritos de baixa evolução. No capítulo 10, anterior, Margarida, ela recebe a visita de um médico encarnado. Foi até a casa dela para saber, as condições dela. Isso lá no capítulo 10, aprendizado, E a Margarida, o médico vai, chega, faz toda a consulta ali, e ele dá um diagnóstico. Ele diz que ela tem epilepsia. Só que esse médico, ele é acompanhado pelo enfermeiro. Um enfermeiro que foi de outra... estava encarnado e trabalhava com esse médico. Ele desencarnou, e já um espírito bom, continuou no mundo espiritual acompanhando esse médico. E naquele momento, esse enfermeiro, ele vai intuir a esse médico para que ele fale para o esposo da Margarida, que é o Gabriel, que ele leve ela a um centro espírita. E o médico fica muito incomodado com essa intuição. Porque ele é médico. Porque ele médico, tem que receitar os médicos o remédio, E ele já tinha dado o diagnóstico, epilepsia. E como que ele vai mandar para o centro espírita? Mas aquela intuição foi ficando bem forte, que ele pega o Gabriel, leva lá para um cantinho e fala: seu Gabriel, você poderia levar ela para um centro espírita. E o Gabriel fala para ele assim: mas o senhor conhece, tem um endereço? E ele diz assim: olha, eu tenho um endereço aqui de um centro espírita e várias pessoas já foram a esse centro espírita e foram curados. Tudo bem, isso lá no capítulo 10. Na manhã seguinte, já começando aqui a valiosa experiência, o Gabriel, que é o esposo da Margarida, ele conduz a Margarida a um consultório mediúnico de um médico profissional, um renomado professor em ciências psíquicas. O que seriam essas ciências psíquicas? Ela é associado à metapsíquica, ou estudo dos fenômenos anímicos mediúnicos. Refere-se ao conjunto de investigações sobre os fenômenos produzidos pela mente, ou seja, pelo espírito. E um dos trabalhos desse renomado médico era isso que ele fazia. E atendia, obviamente, em seu consultório, cobrando. A mediunidade comercializada. Só que neste momento, o Gúbio, ele não gostou, Ele não gostou dessa indicação feita pelo médico, e ele chamou o Eloy e o André Luiz e disse aos dois assim: olha, eu não gostei dessa indicação e eu vou fazer de tudo para impedir a indicação do médico. E o André Luiz fala: mas por que o senhor vai fazer isso, Ele fala: porque a indicação do médico, ela só seria útil e aconselhável, a seu parecer, através das autoridades diferentes no assunto. O que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que essa mediunidade, ela só seria... É que o papel, eu fui escrevendo, ela só seria útil se fosse realmente um médium que estivesse dentro dos princípios do amor, da moral do Cristo. Porque essa é a grande finalidade. O que o Gúbio vai fazer? O Gúbio vai lá para auxiliar a Margarida, uma filha de outroras, de outras e outras encarnações. E ele vai lá para interceder por ela, ajudar ela. E esse não era o objetivo. Porque
E por que este professor? Ele vai dizer, porque o professor indicado, segundo a opinião de Rubio, ele era um admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas ele não oferecia um proveito substancial. Por quê? Por aguardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Um médium maravilhoso. Estudava, entendia, e ele fala, mas por que tudo isso? Ele fala assim, por comercializar a mediunidade. E ele comercializando essa mediunidade, ele criava uma sintonia com espíritos inferiores. E criando essa sintonia com os espíritos inferiores, limitava o acesso a mentores de alta escola, aos mentores superiores. O próprio Rubio ali na hora até podia até interceder, mas ele não iria conseguir fazer. E ao invés dele se associar a esses espíritos elevados, acabava associando a essas entidades infelizes. Então a gente tem até que tomar um certo cuidado, né? Porque muitas vezes nós procuramos, às vezes, algum lugar, cada médium que tem por aí, a gente vê, né? Esses médiums, e eles realmente têm ali, em nome daquilo, e a gente tem que tomar muito cuidado. Até através das indicações que eles vão fazer, se é um caso de uma obsessão, às vezes aquele espírito que está no caso de Margarida obsidiando não vai dar oportunidade para ele falar o que precisamos de ouvir, o que precisa de sermos orientados, né? Então é isso que ele fala, olha, e o Rubio ele vai destacar, ele vai falar assim, ó, fazer psiquismo é atividade comum, tanto quanto qualquer outra, porque o essencial é o trabalho santificante. Este trabalho santificante que ele quer dizer, refere-se à necessidade de mudança interior, o esforço constante no bem, a fé, a coragem, o bom ânimo, a reforma íntima, o desejo de mudar, de crescer, de evoluir. Porque todas as vezes que nós somos obsidiados, aquela entidade, às vezes, ela é até auxiliada, ela é até ajudada, ela vem, ela é auxiliada, só que quando eu saio lá fora, no meu dia a dia, eu me desequilibro, eu vou viver o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, o que eu vou atrair para junto de mim? Essas entidades. E muitas vezes são entidades que são minhas inimigas de outras vidas, como entidades, como acontece aqui nesse livro, que o Gregório, por exemplo, ele tem uma equipe muito extensa de entidades infelizes atuando, que não tem nada a ver com Margarida. Né? Tem a ver, às vezes, com o pai da Margarida, como acontece com o Saldanha. Só que, no entanto, essas entidades, elas vão se aproximando de nós. Por quê? Porque se eu gosto de estar vivendo o egoísmo, a vaidade, a ganância, para quem que eu vou atrair para mim? São esses espíritos. Eu não posso atrair um José de Mococa junto de mim, um Leon Denis, um Bezerra, o meu próprio anjo da guarda, muitas vezes, quando está, né, ele vai se afastar. Ele vai estar sempre ali. Ou mudei a sintonia ali, ele volta. Mas se você não está na mesma sintonia deles, eles nunca se afastam. Mas sou eu que me afasto deles. E isso aqui, por isso que o Rubio, ele vai falar, olha, nós precisamos de alguém, né, que trabalhe com o trabalho santificante. Esse trabalhador que na hora que passa, quem vê aqui na sexta-feira, né, sempre o médico espiritual, o que ele fala pra gente, né? Para quem passa, ele fala assim, você está fazendo o evangelho? Olha, a casa tem estudos, nós temos curso na casa, vem se associar, leiam os livros, leiam, por quê? É para aprender, né? Para modificar o nosso padrão vibracional. E aí ele diz assim, o bem e a fé, a renovação moral, podem restaurar a saúde, né? Quando nós mudamos de atitude, pode restaurar a saúde do perispírito e do corpo, porque toda vez que nós estamos desequilibrados, nós desequilibramos o nosso organismo também. Muitas vezes, muitas doenças, elas advêm
dos nossos desequilíbrios, né? Da nossa falta de fé, de coragem, de bom ânimo, de vencer na vida. Não o vencer somente nas questões materiais, mas acima de tudo nas questões espirituais. Isso daqui não está lá no livro, mas eu fui tirando mais ou menos para a gente poder entender o que o Gubbio realmente ele queria, por que ele queria um centro espírita, né? Então que o médico pudesse orientar e auxiliar a Margarida a praticar a caridade, a viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e isso não iria ocorrer com este médium devido à mercantilização da mediunidade. Agora aqui é uma fala do Gubbio. Ele fala assim: utilizar a mente e o espírito para exteriorizar pensamentos, sentimentos e vibrações, este é o essencial para desenvolver o trabalho santificante. E Gubbio continua: visitar medianeiro de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material, que era o médium, e conhece as entidades. Ele fala: senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba ou fortuna. Neste momento aqui, ele está fazendo uma conexão com o médium e está fazendo uma conexão também com uma pessoa rica. Ele fala: se o detentor de grandes bens não se achar interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade do semelhante, agravam seus débitos espirituais. E esse médium, ele está agravando também os débitos dele espirituais, porque nós somos espíritos, né, que nós trazemos já muitos débitos de outras vidas. Não é por ser um médium, né, que você não tem. Existem médios, como nós vamos ver o Chico Xavier, que eu acho que ele só estava meio despojando ali os últimos, né, sentiu ali, né, de todo o mal, mas por ser um médium, você não vai deixar de sofrer, você não vai deixar de padecer, porque nós somos devedores também da providência divina, né? Então, ele faz esse comparativo com o Senhor, né, alguém muito rico, que não dispõe dos seus bens, como o médium, né? A falta de desprendimento moral e a comercialização dos dons mediúnicos impediam que a força espiritual fluísse para uma cura real, oferecendo apenas psiquismo superficial, sem transformação interior. Porque todas as nossas doenças, né, ela é preciso de um reajuste nosso, emocional, do nosso equilíbrio, né? E o André Luiz, ele vai relatar que eles já estão caminhando, né, para esse consultório, e o Gubbio, ele fez de tudo para que pudesse o Gabriel captar a mensagem dele através da intuição. E o André Luiz fala que todo o esforço sutil que eles fizeram para colocar o Gabriel em outro caminho, ou seja, para levar para o centro espírita, levar a Margarida para o centro espírita, focado no tratamento, redundou em fracasso. E qual foi o motivo desse fracasso? Isso aqui para a gente também, porque muitas vezes a espiritualidade quer nos falar, quer nos orientar, quer nos intuir, e a gente não vive isso. Gabriel não possuía o hábito de cultivar a meditação. E o que dificultava a ação mental dos mentores, que dificultou o Gubbio intervir, auxiliar, né, fazer com que ele mudasse de caminho. Apesar de Gabriel preocupado com o estado de Margarida, Gabriel não conseguiu sintonizar com as vibrações elevadas necessárias para a modificação mental desejada, dificultando o trabalho dos benfeitores espirituais. O instrutor Gubbio
embora muito preocupado, ele mantém naquele momento a calma e decide continuar ajudando o casal, mesmo diante dessa resistência do Gabriel, né? Dele não conseguir intuir e orientar o Gabriel. Eu peguei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, Mateus que escreve, capítulo 10, versículo 8, onde fala o dom da cura, né? Onde Jesus vai instruir eles, né? Através da mediunidade, né? Os passes magnéticos, né? Para curar leprosos, né? Levar o consolo, a paz, a luz. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só pegar um pedacinho, depois vocês podem ler lá. Que ele diz assim: dai de graça o que de graça recebeste. Cobrar por atividade medianímica é considerado um desvio do seu objetivo moral. A mediunidade é considerada um dom de Deus para instrução e consolo, não um talento comercializável. A cobrança abre margem para espíritos mentirosos, levianos, que podem atender o chamado por interesse. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque eu falei, às vezes, mentirosos que vêm mentir, deixar a gente numa situação que a gente fica até, nossa, desculpa, o espírito, ele falou isso, falou aquilo para mim, né? E neste momento, na hora que eles chegaram lá naquele salão, o André Luiz, ele fala assim: reparei que os presentes se faziam seguido de grandes números de desencarnados, a casa inteira, seguidos de grande número de desencarnados, a casa inteira mais se assemelhava a uma larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Ele descreve que havia 3 grupos de pessoas, de pacientes, que estavam ali aguardando para passar por esse médium. E ele descreve que havia esses 3 grupos, que o professor estava em um gabinete isolado, atendendo um enfermo mental. E as entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouco atenção à nossa presença. Isso é um relato do André Luiz. Essas entidades não estavam nem preocupadas com eles, mas elas também não estavam preocupadas, porque acho que é o capítulo 3, né, que é Cidades Estranhas, aonde, quando eles vão adentrando já ali nesse setor, nesse reduto ali do Gregório, o que eles fazem? Eles têm que apagar um pouco a luz dele. Até ali onde é um comentário do André Luiz, que ele fala que ele se sentiu como se estivesse colocando o corpo físico de novo, de tão perto. E ele só relutou muito porque ele seguiu ali o exemplo do Gúbio, né? Já o amigo dele, o Eloy chega até a desmaiar, de tão pesado que é o ambiente. Então, naquele momento, ele fala: agora nós vamos ter que reduzir a luz, né? Porque eles não podem nos reconhecer, porque eles tinham que passar por todo o setor. E aqui, inclusive, eles já passaram, né? Já foram até o Gregório lá, conversaram com ele, e estão agora junto com o Saldanha. E eles não podem deixar que o Saldanha e toda a equipe de Saldanha percebam eles. Então, essas entidades não estavam nem preocupadas com eles, porque também essa luz foi apagada um pouco, né? Foi apagada, né? Para que não tivesse essa presença e atrapalhasse o trabalho deles, que era de conduzir Margarida ao auxílio necessário. E eram espíritos profundamente perturbados, ignorantes, focados apenas em seus próprios pensamentos, empenhados em tarefas do grupo de Gregório. O Saldanha, ele que era o chefe principal, ele que estava conduzindo, ele que ficou encarregado de pegar de arregimentar todas essas entidades para poder, né, subjugar, obsidiar a Margarida. Tanto é que nós já vimos aqui
que Margarida ela tem 60 ovoides em sua cabeça, ou seja, 60 espíritos. Mas são espíritos no mal que perderam o próprio perispírito. Ele está ali naquele ovo ali. E isso está na cabeça dela, como ela tem um outro espírito que fica 24 horas ali do lado dela, obsidiano, e tantas outras entidades. E Saldanha, ele era um homem, né, um espírito extremamente duro, e ele mantendo Margarida sob severa custódia. O Gúbio, nesse momento, ele alegando interesse na sondagem do ambiente, ele se afastou. E o Eloy e o André Luiz acompanham ele no seu afastamento. Os alunos deles, né, tinham que acompanhar. E eles foram observar. Lembra daquelas 3 entidades, quando o André Luiz entra ali, ele vê 3 espíritos encarnados, 3 pessoas encarnadas que iriam passar. E tem a primeiro que eles vão ali, vão identificar um cavalheiro de idade madura, dando mostra de evidente moléstia nervosa. Várias formas ovoides, escuras e diferenciada entre si, aderindo à organização perispiritual. E neste momento, o Gúbio vai explicar quem que é aquele homem, o que que ele fez. Ele fala assim: vejamos que a calamidade fisiológicas podem, o que acontece, a calamidade fisiológica podem, os distúrbios da mente conduzir aonde essa calamidade fisiológica pode conduzir os distúrbios da mente de um homem. Os distúrbios afetando o organismo. Ele foi um investigador de polícia que não soube deter o bastão da responsabilidade. Usou essa responsabilidade como investigador para humilhar e ferir. Durante alguns anos, conseguiu manter o remorso à distância. Trabalhava utilizando da brutalidade, escolheu viver, mas uma hora a conta chega. Como a evolução espiritual é lei divina, chega o tempo da prestação de conta a partir do tribunal da consciência. E continua Gúbio. Cada pensamento e indignação das vítimas, as quais este homem, né, foi lá, fez o mal a eles, ele falou, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, na mente, esperando a oportunidade de fazer se sentir com a maneira cruel de proceder. A mesma forma, e eram os encarnados, não eram os desencarnados. Olha bem, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que cuidar muito do que falamos, do que pensamos. Quando nós vamos discutir com alguém, nós temos que saber as palavras a usar. Às vezes, tem até um ditado, é melhor que um burro. A Bajorã diz que a gente ficar lá e ir lá e socar o outro. É melhor, naquele momento, às vezes a gente sair de perto, manter a tranquilidade. E qualquer profissão, qualquer setor na vida que nós sejamos responsáveis, que nós possamos usar o bastão da responsabilidade para auxiliar, para ajudar, seja como professor, como mãe, como esposa, como esposo, como filho, como amigo, né? Seja dentro de uma empresa, o cargo que você vai deter, seja dentro da casa espírita. Não é porque nós temos um conhecimentinho um pouquinho maior que nós possamos tentar desfazer do outro, julgar, criticar, né? Por quê? Porque aquela pessoa, às vezes, quando ela não detém o poder em suas mãos, ela baixa a cabeça, sai. Mas pensamento é vida. O que nós pensamos, exterioriza. Porque o nosso pensamento, ele vai, né, aonde a gente quer que ele vá. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Se eu pensar mal do outro, emanar vibrações, energias negativas, e aquela pessoa estiver desequilibrada, ela vai captar todas aquelas energias, gostosamente.
Por isso que constantemente temos que estar lendo sempre os bons livros, sempre emanando vibrações, fazendo o que Santo Agostinho nos ensinou todos os dias, reflexionarmos sobre as atitudes vividas, para que a gente não venha prejudicar ninguém. E esse aqui, gente, não é uma palavra minha, do próprio Google mesmo, viu? E ele fala assim, de sentir com a maneira da qual ele procedeu com o outro. Atraiu a ira de muita gente, mas também a convivência constante das entidades de péssimo comportamento, o que mais ainda lhe arruinaram o teor de vida mental. Chegou a velhice. Chegou o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, né? Quando chega a velhice, aí é que a gente vai lembrar de, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? A minha responsabilidade, né? E aí vem o remorso. E o remorso, ele abriu grande brecha na fortaleza, que se entrincheirava as forças acumuladas dos pensamentos destrutivos, que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida, que se entregou, libertadas pela aflição, agora na velhice, e pelo medo, quebraram a fantasiosa resistência orgânica. Energias desequilibradas da mente vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os órgãos mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. O fígado, traumatizado, inclina para a cirrose fatal. A cirrose, ela não advém somente, talvez, da bebida alcoólica, né? A cirrose, muitas vezes, e aqui o Rubens está falando, ele fala assim, e aqui ele não falou, né? Assim, ele vai falar assim, ó, a substância tóxica, ou outro tipo, né? Que a gente possa imaginar, mas a substância tóxica produzida pela mente, pelo estilo de vida que ele teve e que causaram esta cirrose. Aí ele fala assim, está ali rumando para a morte, como colheita do plantio daquelas mesma vida que ele viveu, daquele momento aonde, utilizando o poder, os irmãos infelizes, né? Foi lá, julgou, criticou, às vezes numa sala escura, sem ninguém ver, entre aspas, mas a minha consciência está ali. Aí ela pode não ter acordado na hora, mas ela está ali. Porque Deus, como nós sabemos, não pune ninguém. Quem nos pune? Somos nós mesmos, quando acordamos. O remorso, ele é uma bênção para o espírito, né? Vem um remorso, com o tempo vem o arrependimento. E isso aí é o próprio Google que fala nesse livro, né? Que é uma bênção. Então ele fala assim, olha, este amigo, no fundo, ele está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. A fé renovadora com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre é o que vai curar daquela cirrose e vai auxiliar a ele para que ele possa continuar vivendo. Permanece, ele fala assim, está falando ainda desse próprio investigador, ele permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Então eu vou proteger a sociedade aqui, proteger a sociedade. Será que é este o desejo de alguém? De pegar, bandido, pegar lá, vamos surrar? Não, pegar, fazer com que a lei aconteça. Existe lei. Nós não precisamos de ir lá, né, julgar, criticar, porque um dia não sabemos Deus, estivemos na mesma condição. Agora, uma das coisas mais importantes que ele fala, a memória é um disco vivo e milagroso, fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som
de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Vamos sair desse caso agora, porque o que aconteceu com ele, para que ele continuasse naquela existência, ele precisava de se reformular. Ele precisava para que ele pudesse dar continuidade nessa existência e, tentar aí viver as experiências dolorosas da mesma existência. Mas estava ali naquele local aonde ele não iria, quando passasse por esse médium, conseguir o auxílio necessário, que seria de quê? Da orientação, do Evangelho de Jesus. Não, simplesmente iria às vezes aplicar ali para ele, olha, vai lá e procura um remédio, um médico, para você tratar isso daí, porque aqui não tem jeito. E lá ele estava cheio de entidades infelizes. E as próprias entidades, as quais ali estavam também, junto dele, tentando fazer ele sofrer. Aí nós vamos sair desse caso e vamos acompanhar agora uma neta e uma avó. Deixa eu ver meu horário aqui, ainda dá tempo. Uma neta e uma avó. Existem ao lado dessa neta, a avó também vai levando ela a esse médico. E existem dois espíritos de aspectos sinistros. E estava conectado a fios tênues de energias magnéticas que ligava o cérebro dela à cabeça do irmão infeliz, que estava, obviamente, desencarnado. Ela achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos deles. Diz André, a maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria, sem propósito, conversava a esmo, reportando a projetos de vinganças, e ali ela ia falando com todas as características de idiotia e inconsciência. Aí o Rubio também vai explicar esse caso aqui, o porquê que essa jovem ela está vivendo essa experiência. E ele diz o seguinte: um doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita, nos séculos infinitos. Essa menina, ela se comprometeu no passado, casou-se, teve o marido dela, e desviou o irmão do marido dela para um vicioso caminho. O primeiro, diante dessa circunstância, suicidou-se. E o outro se exilou no fundo do vale da loucura. Aí o Google fala assim: eis eles agora. Eis-los aí ao lado dela para deplorável vingança. Agora, o que aconteceu? Ela tinha essa neta. E ela preparou um casamento, porque ela falou assim: olha, ela casando, eu fico mais tranquila, porque só tinha ela e a avó. Ela falou: eu fico mais tranquila. Arrumou lá um belo casamento, para não deixar a neta sozinha. Só que na véspera de concretizar este casamento, ambas as vítimas, os dois irmãos, de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de vingança, buscam impedir-lhe a união. O ex-marido humilhado, em fase primária de evolução, ou seja, um espírito ainda muito simples e ignorante, não consegue esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche a mente de ideias dele, subjuga e requisita a presença na esfera que se encontra, ou seja, o desejo dele é de trazer ela para onde ele está, que ela morra e que ela venha estar com ele ali. E só que esta avó já havia peregrinado com esta menina
por vários psiquiatras e não encontrou, né, nenhuma ajuda. E o Eloy, nesse momento, ele vai perguntar assim: encontrará remédio adequado? E Gúbio responde: não me parece muito bem encaminhada, né, porque naquele local exige renovação interior e, no que acredito, não obterá nesta casa, somente ligeiro paliativo. Essa é aquela coisa, né, aquela tranquilidade dali, isso é um pouquinho, né? Mas depois aquelas entidades, porque o objetivo é de você auxiliar a entidade, né, o espírito obsessor, mas também você ser auxiliado. E ali ela não ia encontrar, porque ali estava cheio de quê? De entidades infelizes. Não tinha ali o Gúbio ou qualquer outro mentor. Por quê? Porque eles não compactuavam com aquele tipo de trabalho. Mediunidade é gratuita. Ela é um dom de Deus, é divina para nós, para que nós darmos de graça, auxiliarmos e não cobrarmos, né? Então ele fala assim: em caso de obsessão como este, em que a paciente pode reagir, faz um curso pessoal de resistência. Ou seja, ele está dizendo, essa jovem ainda, ela teria o auxílio se ela fosse levada a uma casa espírita, aonde a moral do Cristo está ali, né? Então ali ela vai ser orientada, vai ser ajudada. Aí ele fala assim: não adianta retirar a sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Ou seja, não adianta tirar o obsessor se eu mesmo quero ele também junto de mim. E é por isso que precisamos de nos reformular. E depois tem um outro terceiro caso, que é de um homem, né, de idade madura, e junto dele se encontrava uma entidade de humilde aspecto. E o André Luiz, naquele momento, ele achou que aquela entidade que estava ali, ela poderia ser um dos espíritos perturbados também, né, que ali se encontrava. Só que naquele momento, o Gúbio se dirigiu exclamando de maneira discreta, porque o Gúbio, né, ele tinha tudo ali, ele tinha que ser muito discreto, porque ele não podia deixar que aqueles espíritos percebessem. E falou assim para a entidade: eu já lhe identifiquei, pelo tom vibratório, a posição de amigo do bem. Aí ele fala assim: eu venho aqui na defesa de um amigo, né? Segundo estarão informados, dispomos no recinto de um vigoroso operador mediúnico sem iluminação. Ele está falando ali pro Gúbio, né? E ele falou assim: e eles assalariou, ou seja, pegou eles algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação iniciante que lhe absorveram as emanações e trabalham cegamente junto a deles. Olha que engraçado, né? Os espíritos, eles exigem o salário dele, não vai ser o dinheiro, mas vai ser aquele onde eles vão promover eles, vão dizer assim: olha, vocês vão ganhar uma promoção aonde vocês vão estar indo, né? Estagiar, por exemplo, junto lá com o Gregório. Vocês vão estar lá, né, junto com o Gregório. Imagina, gente, está, né, para eles, né, que estavam ali ainda, era muito ignorante. E ele então, e esses espíritos ali trabalhavam junto com esse médium, né, porque, e esses espíritos eram todos os espíritos da equipe de Gregório. E neste momento, ele falou assim: olha, este enfermo que está aqui, que era um senhor já também de meia idade, ele foi um mordomo nos serviços públicos, mas só que tem que esse mordomo, ele foi muito ruim. Ele foi muito ruim, como, né, as pessoas se acham que detendo o poder em suas mãos, porque tem a inteligência, porque tem o poder, porque tem a riqueza. Às vezes eles acham que pode subjugar o outro, né? Só que esses espíritos que se associaram a ele, né, nesse quesito, e essas próprias pessoas também aos quais ele maltratou, né, é sempre o pensamento. Olha bem, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Essas entidades, então, o buscam naquele momento e tentou modificar ali o jeito
de levar ele para um médico e dizer lá no consultório, né, lá no médico, que ele estava com um problema na vesícula. Por quê? Porque na hora que fosse fazer a cirurgia, eles iam arrumar uma forma lá onde ele tivesse um choque e desencarnasse. E eles iam, né, levar ele. E este era um amigo dele e ele estava lá, esse espírito estava ali para auxiliar, né, para não deixar que isso acontecesse, nesse auxílio, como o próprio Gubi estava ali. Mas eles encontravam as dificuldades devido às condições mediúnicas do médium, né? O médium que comercializava a mediunidade. Eu acho que meu tempo está terminando, né? Porque eu falo demais, né? E agora que é a Margarida, né? Porque a Margarida, ela foi, o Saldanha naquele momento, o que ele fez? Gente, não consegui. O Saldanha, naquele momento ali, ele comunicou ao Gúbio que resolveu solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor e explicou ao Gúbio que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis, né? Ele falou assim, de todos os recursos possíveis nós vamos neutralizar, para que ele não passe nenhuma informação. E neste momento ele solicitou um colaborador mais influente. E naquele momento o André Luiz fala assim, olha, apareceu diante deles uma esquisita figura de um anão por nome Expedito. E Saudão pediu ele a cooperação. E é neste momento que ele promete a ele fala assim, olha, se você me fizer este favor, eu vou auxiliar no assunto excelente, uma remuneração maravilhosa para você, em colônia não distante. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar regalos e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde eles conheceram Gregório. E neste momento aqui, como não vai dar muito tempo, o que acontece? O marido da Margarida vai lá, paga um valor que o médium fica maravilhado com aquela situação, valeu a pena, né? E na hora que ele vai atender Margarida, né? O André Luiz fala que sai pelos poros, pela bolsa, o ectoplasma, né? E ele tinha muito ectoplasma, olha, de cura, né? Para poder auxiliar, para os mentores poderem auxiliar tanto todos aqueles ali. E naquele momento, o médium se transforma, mas aí esse Expedito foi lá e falou para ele, e, né, vamos te ajudar mais, vamos te auxiliar também. E naquele momento ele fala assim, olha, Margarida, vocês têm que levar ela para um médico, ela tem que tomar choques, né? Naquela época, hoje não é mais permitido, né? Mas naquela época ela tem que tomar choques, o caso dela é com o médico, não é aqui. Nos próximos capítulos nós iremos ver a maravilha que vai acontecer quando ela chega ao centro espírita, tanto, né, o Saldanha vai ser auxiliado, vai ser ajudado, e bastante dessas entidades serão resgatadas, serão auxiliadas, e a Margarida também, né? Então nós temos que sempre meditar bastante para que nós podamos conectar com o plano superior, para que nós recebamos dos nossos anjos da guarda, dos mentores amigos, né, as instruções necessárias quando estivermos trilhando algum caminho difícil de nossa existência. Que a espiritualidade maior, que esses mensageiros nos deem as forças necessárias, porque a gente não sabe, né, passar por esse momento de obsessão. Só quem teve, né, pessoas próximas aí sabe que é muito doloroso, é muito triste, né? Muita paz a todos, que Deus possa nos abençoar. Amém.